E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E o assunto de hoje é: carros de leilão valem a pena? Mas antes de dar início ao vídeo, eu vou convidar você a se inscrever no canal, caso seja a primeira vez que você está passando por aqui, e ativar o sininho para receber as nossas notificações e assim não ser enganado com um carro que pode valer metade do que estão tentando fazer você pagar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, antes de mais nada, é preciso entender que existem basicamente três tipos de leilões aqui no Brasil. O primeiro deles é o proveniente de montadoras. Normalmente esses carros são utilizados pelos executivos das empresas, ou normalmente acontece alguma coisa antes do carro ser comercializado como 0 km, ou então ele era utilizado dentro das próprias dependências da montadora. Normalmente é onde você vai encontrar os carros de melhor qualidade possível, bem próximo de um carro 0 km aí, um seminovo bem conservado, mas toda regra existe a sua exceção, tá? Mas esse é o primeiro dos três tipos de leilões que nós podemos encontrar aqui. O segundo leilão são os carros recuperados de financeiras, ou seja, são aqueles carros onde o cara financiou o carro, não pagou, acabou sendo um inadimplente e o carro foi tomado aí ou pelo Detran, ou pela polícia, ou por algum tipo de estatal aí que conseguiu tomar o carro de volta aí depois da financeira entrar com um recurso lá para recuperar o bem. Esses carros aí eles vão para leilão para abater a dívida do antigo dono, né? Então você acaba comprando um carro por um preço acessível, porém, entretanto, todavia, se o cara não tinha dinheiro para pagar o boleto do carro, imagine a manutenção dele, né? Fica um pouquinho complicado. Tem cara que já sabe que o carro vai ser recuperado pela financeira e acaba largando de mão de vez, cara. Então ele já nem troca o óleo, anda de qualquer jeito, não faz um alinhamento, balanceamento. A manutenção preventiva desse tipo de carro acaba se tornando muito precária. Então é difícil você achar um carro bem conservado, com uma quilometragem baixa. Muitas vezes o carro não tá lá grandes coisas na questão dessa manutenção preventiva, então você acaba tendo uma dor de cabeça um pouquinho maior com esse tipo de carro, tá? Lembrando que todos esses leilões que eu tô citando aqui, o carro ele é vendido no estado, ele não tem garantia nenhuma de mecânica, de procedência, de nenhum tipo de situação. É o carro que tá lá, você paga se você quiser e leva do jeito que tá. Então eles não te garantem nada, apesar de ter uma breve explicaçãozinha assim, mais ou menos de como que o carro tá, né? Às vezes o carro, por exemplo, quando ele vai ser apresentado no leilão, ele já entra funcionando, então você já tem uma breve ideia de que o carro funciona. Às vezes o carro entra assim sendo empurrado, né? Então você já olha e fala assim, pô, o carro não tá ligando, já começa. Só que às vezes pode ser que o carro não tá ligando por causa de uma bateria, o carro tá sem bateria, o carro ficou muito tempo parado num pátio lá, ou alguma coisa assim. Ou às vezes realmente o motor tá travado, sofreu algum problema mais grave e você não vai saber disso. Então é um pouquinho complicado você adquirir esse tipo de carro de leilão. E o terceiro tipo de leilão que você pode encontrar aqui no Brasil são os das seguradoras. Então nesse caso você vai encontrar carro de tudo que é jeito, cara. É sucata, carro recuperado de sinistro de roubo e furto, de enchente, de colisão, de tudo que é jeito. Você vai encontrar carro de todos os gostos ali e de tudo que é tipo de recuperação nesse ponto. Então, esse, para um cara leigo ir lá comprar e procurar um carro e tal, é o mais arriscado de todos, porque você precisa ter uma certa experiência, olhar o carro se ele tiver batido, por exemplo, e saber mais ou menos quanto você vai gastar nesse tipo de carro para você não sair no prejuízo, acabar não ficando um valor maior do que o próprio carro vale no mercado tradicional. E também, se o carro for recuperado de enchente, você tem que olhar se a higienização é possível nesse tipo de carro. Um carro que é recuperado de roubo e furto, normalmente ele até que está num bom estado, viu? Acho que de todas essas opções aí, acho que ele é o menos pior nos leilões de seguradora. Porque o roubo e furto, normalmente, o carro não está todo detonado. O carro foi pago, indenizado para a pessoa após um certo período que a seguradora tem que localizar o carro, porém, depois que eles pagaram, indenizaram o carro, acharam o carro, ou abandonado, ou em alguma blitz, algum comando, alguma coisa assim, acharam o carro e aí o carro é entregue para a seguradora porque ela já indenizou o cliente. Então nesses casos aí o carro às vezes está inteiro, não teve nenhum tipo de dano estrutural no carro nem nada. Às vezes, claro, né, o carro foi roubado, o ladrão usou, abusou, causou com o carro,
fez uma bagunça toda no carro e aí a seguradora da PT, porque sabe como é, né? O carro tá todo sambado, não compensa arrumar e acharam o carro daquele jeito. Então eles colocam para leilão do jeito que tá. Então no roubo e furto é capaz de você achar ainda alguma coisinha inteirinha lá, bonitinho, viu? Bom, agora que você sabe de onde vem esse tipo de carro, eu vou dar a minha opinião, se eles valem a pena ou não. Afinal de contas, você abriu esse vídeo para saber isso, tenho certeza, né? Você quer saber se o carro vale a pena ou não, né? É o que você quer saber. Bom, em primeiro lugar, como eu já mencionei ali no começo do vídeo, os carros são vendidos no estado que estão. Então você tem um risco um pouquinho maior, questão de manutenção desse tipo de carro. Segundo ponto que pode agravar um pouquinho mais, a revenda desse carro. Quando você compra esse tipo de carro, para você revender, é um público muito específico que não está muito ligado se o carro é de leilão ou não está muito aí, né, na verdade, né? Ela não se preocupa tanto com esse tipo de caso. Então, muitas pessoas se negam a comprar esse tipo de carro, né? Muitos lojistas também não aceitam esse tipo de carro na troca por outro, o que deixa a revenda desse carro um pouquinho mais complicada. Você tem um mercado mais restrito, apesar de vender mais barato, é um pouquinho mais chato de vender esse tipo de carro, viu? E o terceiro ponto, e algo que agrava bastante, é que a maioria das seguradoras, elas não aceitam esse tipo de carro no seguro. E quando aceitam, colocam uma média aí de 70% a 80% do valor da tabela FIP, o que, convenhamos, é um valor até que alto, já que esses carros são comercializados normalmente com metade do valor da tabela FIP. Porém, entretanto, todavia, o risco de você andar com esse tipo de carro sem seguro porque as seguradoras não querem ele é muito alto. E muitas vezes, se o carro, por exemplo, é de indenização integral por colisão, eles vão te exigir nota fiscal do reparo desse carro aí, tá? Para saber se as peças são de procedência e não do mercado negro. Esse é o maior problema em você vender um carro depois, porque a pessoa vai fazer o seguro, descobre que esse carro não dá aceitação, vai te exigir também nota fiscal de reparo, vai te exigir uma documentação meio chata, às vezes você já não tem mais, e a mesma situação se você está comprando esse carro de alguém que já comprou o carro de leilão. Exija toda a nota fiscal, toda a documentação que ele tiver do reparo que foi feito, a procedência, de onde foi comprado esse carro, busque tudo, tenha toda essa documentação em mãos, que pelo menos existe a chance de você conseguir colocar o carro no seguro e na revenda também facilitar um pouquinho mais, porque assim ele tem uma certa procedência. O pessoal sabe de onde veio, o que foi feito, qual é a recuperação daquele carro. Então, na minha humilde opinião, carro de leilão não vale a pena por causa desses riscos, a não ser que o valor esteja excepcionalmente baixo. E quando eu falo baixo, eu estou querendo dizer menos da metade do preço dele, tá? Até metade do preço dele, ok, eu ainda acho que pode valer a pena dependendo do carro. Um carro popular, por exemplo, de 20 mil reais, 10 mil reais eu acho caro para ele nesse tipo de situação. Porque ele tem uma desvalorização muito rápida. Quando você for vender esse carro, ele já em si já vai estar valendo uns 15 mil, 14. Você vai acabar vendendo ele praticamente de graça, por 7 mil. É um valor muito ruim para você comercializar. Agora, carros um pouquinho mais elevados do preço, né? Um carro, por exemplo, de uns 100 mil reais, você pagar 50 nele, poder luxar lá com um Corolão, com um Civic, com uma nave ali muito bacana, ali é de se pensar. Mas lembre-se que é bem capaz de você conseguir rodar com isso aí, mas sem seguro. O que pra mim, hoje em dia, é um pouquinho complicado. Eu não consigo mais ficar andando sem seguro pela cidade. Eu acho um pouquinho arriscado. Só o fato de eu poder colocar o carro onde eu quiser e saber que se acontecer qualquer tipo de situação, o carro tá segurado, pra mim é algo que não tem valor. Apesar do seguro estar um pouquinho caro, viu? Principalmente pra mim, que sou aqui do ABC, tá caro pra... Bom, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Não esqueça de se inscrever no canal se é a sua primeira vez aqui, tá? Eu vou falar isso de novo. Sim, eu vou falar isso de novo porque eu sou chato, cara. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas eu quero saber a sua opinião. Você já teve carro de leilão? Você quer comprar um carro de leilão? Deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência com esse tipo de situação. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!